Amados irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 29, versículos de 32 a 35, quando nós estaremos falando sobre os filhos de Jacó. E, em especial, nós vamos falar hoje sobre os 4 primeiros filhos de Jacó. Então, vamos ler Gênesis 29, de 32 a 35. Leiamos. E Léia concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e me chamou Simeão. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tem dado. Portanto, lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho e disse, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso lhe chamou Judá e cessou de ter filhos. Aqui, amados, nós vemos a importância desta palavra extraordinária que nós lemos, onde Léia, ou Lia em algumas traduções, glorifica a Deus, ela reconhece a sua incapacidade de ter filhos, porque a madre estava fechada, tanto a dela como a de Raquel. E Deus aqui abre a madre de Lia, e ela tem o primeiro filho que colocou o nome de Ruben, e ela ficou tão alegre, tão satisfeita, que agora ela disse, o Senhor abriu a minha madre, atendeu a minha aflição, e agora o meu marido vai me amar. Quer dizer, ela estava sendo deixada de lado, ela estava sentida, ela estava desprezada, e ela, nesse reconhecimento, ela busca no Senhor para que Deus possa supri-la com essa necessidade. E ela concebe outra vez, queridos. E ela tornou a dizer, porquanto o Senhor ouviu o meu pedido, ouviu a minha angústia, a minha aflição, porque eu era desprezada. O Senhor me deu esse segundo filho e chamou de Simeão. Veja o quanto que isso foi importante para a vida dela. Porque as mulheres naquela época, diferentemente do que está acontecendo nos nossos dias, elas tinham o prazer, a alegria de procriar, de ter muitos filhos, de ter uma prole grande. E hoje a gente já vê uma nova geração que apenas contenta com um filho. Então, queridos, a gente vê que para Léia isso era muito importante. Então, ela tornou conceber e teve outro filho. E agora ela disse, meu marido vai me amar agora muito mais, porque eu lhe dei 3 filhos. E chamou o filho que nasceu de Levi. E ela continuava dizendo, meu marido agora vai unir-se a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Mas não ficou só nisso, queridos. Nós sabemos que ela tornou conceber. E quando ela concebeu pela 4ª vez, ela disse, agora louvarei ao Senhor. Porque 4 filhos. E chamou a criança que nasceu de Judá. E aí ela cessou de ter filhos. E Deus, na sua infinita graça, no seu infinito amor, Ele trouxe ao mundo Jesus Cristo. Foi daí, de Judá. Foi dos 12 filhos que Jacó teve, foi de Judá que Jesus veio ao mundo. E esta foi a profecia que o próprio Jacó, antes de morrer, ele foi abençoar os filhos, e ele disse, que o cetro não se arredaria da mão de Judá, e nem o legislador dentre os seus pés. Por quê? Até que viria Siló e congregaria os povos. Queridos,
Siló é o Messias. E aqui é uma profecia muito profunda, já falando que Jesus viria para governar, né? Para legislar também. O cetro é aquele que tem o comando, é aquele que tem o mando em suas mãos, é aquele que governa. E o legislador é aquele que dá as leis, mostra o caminho. E Jesus veio e trouxe palavras extraordinárias para cada um de nós, né? Se formos ler o Sermão do Monte, os ensinamentos de Cristo, as regras, como deveríamos, né, viver neste mundo, fazendo aquilo que agrada o Pai, Jesus veio, legislou realmente, porque Ele deixou muita coisa escrita para nós seguirmos. Isto é algo extraordinário e maravilhoso. Então, que nós possamos, né, saber que as coisas de Deus têm um início, têm um princípio em todas elas. E foi da vontade de Deus chamar Jacó, constituir através dele uma grande nação, porque 12 filhos homens ele teve, e foi a partir desses 12 filhos que uma nação foi constituída. E Jesus veio desta nação, e principalmente da raiz de Judá, né? Que continuou com a raiz de Davi. Então Jesus veio de Judá, posteriormente de Davi, o Senhor, aquele que tem o cetro na mão, aquele que reina eternamente, né? Aquele que veio para governar e reinar nas nossas vidas, governar as nossas vidas, governar povos e nações, e todos aqueles que queiram aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Ele está pronto para governar, para dirigir, para direcionar e para salvar. Porque no fim da sua vida aqui, nos poucos anos que ele esteve neste mundo, que nós sabemos pela palavra de Deus que foram 33 anos, queridos, ele entregou-se por cada um de nós. Ele veio com esse princípio maravilhoso, com essa misericórdia, com essa graça extraordinária de nos dar a salvação. E esta foi só através do sangue derramado na cruz do Calvário. O Rei dos Reis se entregou por nós. Ele entregou a sua vida para ser morto. Só que ele não ficou na sepultura, ele ressuscitou dentre os mortos, e glória a Deus por isso, porque a vitória de Cristo na cruz do Calvário é a nossa vitória. E que você possa também, no dia de hoje, refletir a respeito disso, que Deus, na sua misericórdia, no seu amor, na sua graça, chamou Abraão, tirou ele lá da Caldeia, trouxe para uma terra que havia prometido. E Abraão, Deus fez uma promessa para ele, que dele viria uma grande nação. E ele, com seu filho Isaque, que ele teve Isaque, o filho da promessa, porque Sara também era estéril, mas Deus deu ela a fertilidade. E ela teve Isaque. Isaque, sendo Rebeca também estéril, Deus deu ela a fertilidade, e ela teve Jacó e Esaú. E de Jacó veio 12 varões. E hoje nós podemos ler a respeito dos 4 primeiros, e entre eles Judá, aquele que da raiz dele veio Jesus Cristo, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos deu a graça de termos Ele em nossas vidas, para que um dia, através dele, nós possamos chegar ao Pai e ter uma vida eterna com Ele. Em nome de Jesus, que isso possa acontecer na vida de muitos que estão ouvindo essa mensagem. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua família, tu e a tua casa. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Fica na graça.